Médiuns, ditado por João Nunes Maia, não, ditado por Miramês, psicografado por João Nunes Maia. A lição é o médium e o interesse. Que bom. Isso aí tem várias vias, que o interesse já viu, né? Tem vários itens. E vamos descobrir agora a mensagem. Então, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 23, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vamos agora à dissertação do Miramês. A cobiça desaprova a caridade e cria perturbação, no sentido de fazer desaparecer o amor. O médium interesseiro, que comercia os seus valores espirituais, gera com isso uma barreira, de modo que os espíritos superiores não encontrem meios nem ambiente para suas comunicações. Dar de graça o que de graça recebemos é o raciocínio que cabe ao medianeiro aplicar. A mediunidade educada é um instrumento que o mundo espiritual usa em nome de Deus para ajudar os que sofrem, para levantar os caídos, para curar os enfermos, derramando esperanças em todas as direções. Porque vamos abusar desses direitos que pertencem a todos. Será difícil a conquista da tranquilidade de consciência se cobiçarmos a prata em troca de alguns benefícios firmados pelos nossos dons. Quem é escolhido para ajudar e vende a sua ajuda, condena a si mesmo. O médium interesseiro está golpeando o seu próprio destino com os açoites do egoísmo, adormecendo assim os valores entregues por Deus pelas mãos benfazejas do Cristo, que se move em nós nas forças dos sentimentos e na grandeza da razão. A cobiça favorece um emaranhado de obstáculos para a livre expansão da fraternidade. Ela é cega, porque fere os amigos, dispensando a amizade. Não cobiçar as coisas alheias é um mandamento divino para o divino conceito da alma. Quem já descobriu que é dando que recebemos, começa a se livrar da avareza, propondo a si mesmo a autoeducação dos impulsos inferiores gerados pela ambição. Todo ambicioso estica-se em uma eterna busca da felicidade, pensando comprá-la com as posses adquiridas no mundo, esquecendo ou ignorando esta verdade anunciada pelo Cristo, o maior de todos os profetas. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se a felicidade assenta suas raízes dentro de nós, a razão nos diz que comprar uma coisa que já é nossa não constitui bom negócio. O ser que já se destinou à busca da verdade, que já se interessa pelas leis espirituais, que está começando a ouvir o Mestre, a falar-lhe ao coração, não perde mais tempo com os mesquinhos impulsos da cobiça. Alinhai vossa vida em distribuir, em ajudar, em repartir o que tendes para ofertar, fazendo amigo e dando livre rendimento à beneficência. Quando adquirirdes fortuna, colocai a serviço do bem coletivo, pedindo a Deus que vos ensine a administrá-la com humildade, com justiça, de sorte que a vossa consciência não vos acuse de usurário, nem de usurpador dos bens da vida,
imuniza-vos contra a usura é assumir posição a favor do bem e distribuir o que tendes para dar em favor da paz universal. Existe um interesse que nós devemos alimentar, é o de fazer a caridade em toda a sua expressão, é o de sentir o bem dos outros como se fosse o nosso próprio bem, é o de nos disciplinarmos sem cansaço, sem descanso, até sentirmos prazer na educação de nossas atitudes que não condizem com o amor. Aconselhamos aos médiuns, principalmente para que não esquecerem a meditação. Deixa eu ver aqui. Aconselhamos aos médiuns, principalmente, para não esquecerem a meditação na vida do Cristo, para cultivarem a prece com os mais profundos sentimentos de humildade e de amor, para se instruírem, se possível, em todos os ramos do saber e dar ajuda, sempre que puderes, colocando em prática os altos conceitos de Jesus, que serão curados ou aliviados de todos ou de muitos problemas que afligem os seus corações. E o Miramês finaliza assim: e se derem a vivência, sem esmorecer, sem ficar contando tempo e espaço de esforço, serão eles vencedores, porque descobrirão dentro de si mesmo aquele que os acompanha desde o princípio, o Mestre, que os livrará de todos os interesses mesquinhos, conduzindo-os para o caminho, a verdade e a vida na luz, e nunca mais cobiçarão. E ele repete: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Qual a observação aí, cara? Que ele, num parágrafo desse aí, ele falou o seguinte, que é como se estivesse pedindo a Jesus e ele fazendo, dando a nós aquilo que foi procurar. Agora, o que acontece? Ninguém considerou Jesus, por mais santo, mais amor que ele tem, ele não pode tirar o livre-arbítrio da pessoa. Então o elemento pode ser médio, mas ele procurou aquele caminho, ainda que ele se arrependa, ele vai ter um efeito sobre aquela causa que ele arrumou lá atrás. Agora, o indivíduo tendo a consciência de que errou, ele é um médium. Todos nós somos médios, a verdade é essa. Então, o medianeiro, ele sentiu que ele errou, se arrependeu daquele erro e procurando uma maneira, né, de superar. Não se pode apagar aquilo que se fez, porque isso fica no tempo mesmo. Mas nós temos a condição de superar, de modificar, de transformar. Então, é nesse sentido que se fala aí da humildade do médium. E que ele possa fazer, né, o médium, nós possamos fazer a caridade sem dar ao próximo aquele ar de humilhação, que a mão direita estenda e a esquerda não veja. Eu sou uma pessoa que eu até às vezes me acho na contramão, porque muitas leituras espíritas nos colocam nessa situação de servo e não de filho de Deus. Que a gente necessita do externo. A gente tem que ter um salvador, tem que ter um anjo, tem que ter um santo, tem que ter alguém para nos trilhar. Isso é porque a gente se coloca nessa posição de dependência. Certo. Falando aqui do médium interesseiro, o que é o bem-estar? O problema todo é que a gente está na Terra, num corpo físico, mas a gente acha que nós somos o nosso corpo. O bem-estar para a gente é estar bem com tudo que é externo.
Se minha situação financeira está legal, meu bem-estar está legal. Se lá dentro do meu núcleo familiar está tudo uma harmonia, eu estou legal. Se no social está tudo harmonioso, eu estou legal. Mas o bem-estar não é externo. Mas a gente sente essa necessidade de rotular que o meu bem-estar depende do externo, porque eu ainda não estou consolidado nessa verdade que o Cristo veio trazer, que o reino de Deus está dentro de mim e não está fora de mim. Foi bonito aqui, mas o Miramês a si mesmo faz esse paralelo da gente procurar o externo para estar bem internamente. E tem ali uma meio perturbação, meio falta de conceito de trabalhar o interno procurando o externo. E a verdade é que o bem-estar é quando a gente consolida eu comigo mesmo, eu entendendo o meu externo, independente se eu estou bem ou mal financeiramente, independente se a minha família me aceita ou não me aceita, independente se o núcleo social me aceita ou não aceita, o meu bem-estar deveria ser em cima do meu interno. Mas a grande maioria dos terráqueos não tem ainda essa harmonização interior de se consolidar consigo mesmo. Ele precisa dessa aprovação externa. Eu estou de acordo, mas não 100%, Carlos, porque é importante essa parte interna. Como eu vejo a coisa no geral, espiritismo muito individualista, no caso, a minha salvação é só minha, eu faço tudo, eu sou responsável por absolutamente tudo, e a minha salvação, se eu posso falar, entre aspas, né, salvação, estou falando de salvação entre aspas, porque eu não encontro outra palavra agora, depende somente de mim. Eu vejo isso muito no espiritismo e eu estou realmente contra isso. Eu acho que você procurar a sua parte interna é uma parte do processo, porque você não pode procurar a sua parte interna sem você saber ou se ver no externo. Sim, então você tem que entender a sociedade, você tem que entender o outro, porque você não está morando numa ilha deserta onde tudo depende de você, onde as tuas leis as leis seriam as tuas, a que você faz, tudo. Você vive com relação a outro. Sim, então quando a gente começa a entender a sociedade que a gente vive, quando a gente começa a entender o outro, quando a gente começa a entender o mundo do outro também, a gente também tem um parâmetro para medir onde estou eu. Que é o que eu quero? Qual é a realidade que eu quero? É essa a realidade que eu quero? Eu estou vendo aquilo ali. Posso mudar? Como eu mudo isso? Como eu contribuo para tudo isso? Então, eu vejo assim, que é minha perspectiva, desde o espiritismo, porque essa visão de espiritismo muito, não sei, quadriculada, que já vem de várias décadas, desde que o espiritismo chegou aqui, foi mudando, a gente foi dando um caráter muito mais religioso à doutrina e tudo. Eu acho necessário realmente que, se a gente vai realmente estudar o espiritismo mais em profundidade, entender qual era a ideia de Kardec, dos espíritos que escreveram a doutrina, porque a doutrina o que eles fizeram foi somente um pontapé inicial, né? Nós somos os que temos que dar continuidade. A gente tem que entender isso, a gente não pode ficar somente, é a minha opinião, humilde opinião, de ficar somente, eu vou me contemplar a mim mesmo, eu vou procurar saber o que acontece comigo, quais são as minhas limitações, quais são as minhas fortalezas, o que for, para trabalhar o meu interior e assim já resolvi tudo. Não, eu tenho que ter um parâmetro de comparação e o meu parâmetro é o outro. Então aí eu sempre penso em Jesus que fala, você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que ter o outro como um parâmetro para você poder avançar e fazer com que os outros avancem também. Mas o problema todo é conceito. Quando a gente coloca em salvação, a gente, mesmo não conseguindo achar uma palavra similar ou parecida, você vai em cima de uma saída para aquele grupo. Quando a gente pensa, em vez de salvação, expansão de consciência, você já vê que é uma outra conotação, é um outro diálogo, porque a expansão de consciência é um estado de cada um. Sim, mas que depende do outro também. Não, depende de você. Depende de você se aculturar.
Sim, para isso, Se você aculturar. depende de um outro. Mas você é depende de um questão de você contexto. adotar conceito. A gente entrou aqui numa casa espírita, a gente está trabalhando uma visão, uma expansão de consciência mais holística, e um cantou um hino que é mais corporativo. E quando você canta um hino corporativo, você está colocando, restringindo, está delineando aquele grupo. Então, você não está sendo mais holístico, tu está sendo reservado àquele grupo. O patriotismo é bonito? Eu não acho. Porque você está cada vez restringindo o teu coletivo. É aquele grupo. Então, a gente tem que ter noção de coletivo e cada vez expandir esse coletivo. Só que quando a gente vê, não como as religiões colocam a gente como um feudo, que tem o rei, tem a nobreza e tem os vassalos. Tem a fubazada, como diz normalmente. E nós somos sempre a fubazada, os vassalos. E tá os nobres e o rei lá num pedestal que a gente não consegue alcançar. A gente vai ser sempre o servo e não o filho. Agora, quando a gente pensa em questão de dimensão, que é questão de pureza, de limpeza, de consciência cada vez mais expansiva e cada vez mais entendendo que na casa que o Pai deu para o Cristo chefiar, nenhuma ovelha se perderá. Isso aí já tira uma porção, sabe, de fantasma da ideia. Nenhuma ovelha se perderá. Todos estão enquadrados dentro do E aí é questão de consciência. A consciência do pedinte, do mendigo, do milionário, cada uma está na sua consciência. Eles não mudam a situação por vibração. Não é porque, não tem caridade em ninguém. As associações vão vir de acordo com a vibração de cada um. Expandir consciência é difícil quando você está numa melancolia. Alguém já esteve aqui desempregado, com uma porção de agregados ali dependendo do teu dinheiro? Se você titubear um pouquinho, você entra numa neurose que é difícil voltar. Você tem que ter uma força de vontade, uma determinação muito grande para você aguentar aquilo e acordar cedo e procurar emprego. Hoje ninguém acorda cedo para procurar emprego, mas manda currículo pela internet. Mas eu ainda peguei muito isso, acordar cedo e tal, procurar os grupos. Então, quer dizer, você tem que entender que aquilo tudo é um mecanismo para você ancorar a tua força de vontade, o teu brilho pessoal, sabe, numa frequência, porque as coisas vão vir. Aí você associa isso nesse mundo ainda muito programado, a gente associa isso aconteceu por aquilo. O que acontece não está no nosso corpo mental, o que acontece está no nosso corpo emocional. Quando você tem uma ideia é uma coisa, quando essa ideia está consolidada e você vibra para aquilo acontecer, já saiu da ideia e entrou no desejo. A diferença é essa, o desejo entra no campo emocional, ou no corpo emocional, ou no mundo emocional, e saiu do mundo ou do corpo da ideia. Então isso tudo, até então nesse corpo ainda, nesse mundo aqui muito programado, a gente está na programação da Matrix. Eles querem que a gente veja nisso. Eu tenho que amar o meu próximo, mas amar não é dizer sim, amar não é dar, amar é vibrar. Você pode até dizer não, mas você vibrou sabendo que aquele não é produtivo, é construtivo para aquela pessoa, tu está amando. Então a gente tem que entender isso tudo, que a minha vibração, o meu corpo emocional pesa muito na forma que eu dou ou que eu recebo. Às vezes alguém dá é pior do que alguém que recebe, porque ele deu e não desejou nada de bom. Então isso tudo está muito atrelado ao que eu sinto. Por que eu vou cantar o hino da bandeira do Brasil, disso e daquilo, numa sessão espírita? Se eu estou querendo compactar uma coisa, se a coisa é feita para expandir. Então a gente tem que entender aonde a gente vai, o que a gente faz, para que é aquilo. A gente tem que saber o cerne de cada coisa, porque está muito entrelaçado.
E os malandros procuram fazer aquilo, pega aquilo e cria uma programação para a gente ser vaquinha de presépio, andar do jeito que eles querem. Igual a música do Milton Nascimento, né? Eita, vida de gado, mundo marcado, povo feliz. A gente está ali condicionado e a gente fica preso, mas tudo está dentro de mim, tudo depende de mim. O problema todo é que eu não conheço essa técnica de trabalhar e que hoje a ciência está vindo, está explicando as coisas de uma forma, porque uma coisa anda de uma hora como partícula e de outra hora como onda. Partícula é quando o meu lado racional está vendo, onda é quando o meu sentimental está vendo. E ali, o meu sentimental é que vai cristalizar a materialização dele. Então, quer dizer, tudo aqui, todo mundo aqui é artista para a minha história. E eu sou artista para a história de cada um. Então, a gente tem que entender isso. Que cada um está aqui representando para que eu cresça. E eu tenho que entender isso. Agora, eu vou cair na delinquência, na mendicância, na escassez ou na fartura? Depende do meu sentimento. Depende de eu entender que a gente não está aqui para levar a cruz de ninguém, para levar a nossa. Mas a lei de amor é fundamental. Só que eu tenho que saber trabalhar o amor. Porque muitas das vezes eu vou dar mimo. Hoje mesmo, tá contando com ele no carro. Eu me desentendi com um rapaz para fazer um serviço no carro. E o cara, querendo, numa malandragem, querendo tirar proveito para fazer serviço que ele não estava capacitado para fazer, começou a condenar. Aí eu falei, quanto que é isso? É tanto, pode fazer. Só que ele não tinha ferramenta, ele não tinha nada para fazer aquilo. Na hora que veio, o que ele pediu veio errado, e na hora ele queria que eu pagasse o erro dele. Falei, irmão, não. É o que eu pedi para fazer. O que você achou que dava para fazer, isso é problema teu. Eu não contratei nada, eu não pedi nada. Agora, se você contratou, se você pediu errado, isso é teu. Aí, na hora que eu saí dali, eu até fiz uma prece, pedindo para que ele esquecesse, não pegasse aquilo como pessoal. Porque eu não estou aqui para levar o cargo pesado do erro dos outros. Eu estou aqui para não criar prejuízo para os outros com o que eu causei. Então, a gente tem que ter bem certo os fatores para a gente também passar atestado e depois ficar, poxa, eu estou aqui, eu estou isso, mas eu fiz aquilo para aquele outro, eu fiz aquilo. Não, todo mundo que eu fiz estava ali para testar o meu proceder, o meu ser, e não para levar ele nas minhas costas. Não, eu tenho Deus para isso, eu tenho os anjos, os profetas, todo mundo aí da vida espiritual maior para assessorar o mundo. E se eles são muito melhores do que eu, eles vão saber, dar fim a cada situação muito melhor do que eu. Agora, se eu não consigo nem eu mesmo me cuidar, e o meu me cuidar não é egoísta, que a gente vê tudo o ego sou eu. Agora, o ego salutar sou eu vendo de uma forma bem esclarecida, bem expansiva. Agora, o ego ignorante, apegado, vai ser esse ego que todo mundo cria essa imagem esdrúxula. Mas a gente tem que entender essa coisa. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para trabalhar a minha vitória financeira, a minha vitória como pai, provedor e tal, ou expansão de consciência? E muitas das vezes ser espírita, trabalhar a expansão de consciência, vai dar prejuízo na bolsa. Porque todo mundo quer saber de te levar para o lado emocional, pejorativo, e tirar um dinheiro teu. Então a gente tem que entender isso tudo e saber o que é o alimento bom e o alimento ruim. Acho que nós falamos a mesma coisa, mas é diferente. Só que é o seguinte, a questão é essa, a gente não vê com esse pieguismo, esse mundo escola. Porque é um mundo escola. Escola para quem? Na minha visão, para mim. Para mim. É um mundo escola para mim. Com certeza. Aí, quer dizer, se eu for levar nesse pieguismo, daqui a pouco eu estou fazendo o quê? O que muita gente faz quando vai salvar lá um afogado. O cara está tão desesperado que ele mete a mão na tua orelha, te puxa para baixo para ele sair. E você se afunda. Por isso que eu falei, são
duas coisas que nós temos que ter em consideração. Essa parte que tu está fazendo tanta referência, que é o seu interior, porque afinal das contas, você pode estar num contexto, você pode ter o outro como parâmetro, e você vai sempre ter que ter o outro como parâmetro, mas a decisão final vai ser sempre tua. É sempre tua. Aí está teu livre-arbítrio. E aí é onde a gente vai ver como você vai agir perante você mesmo e em sociedade. Né? E o que é legal na doutrina espírita é mostrar claramente que todo mundo aqui está trabalhando a sua expansão de consciência. E que se um está inferior financeiramente, ou socialmente, isso aí ele é que vai ter que se capacitar e se reerguer. E a gente pode dar ferramentas para isso acontecer, ajudar na medida do possível. Mas não tem que entrar nesse terror que eu tenho que levar a cruz do outro, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que fazer assim, o meu supérfluo eu vou poder distribuir. Agora tem que saber qual é o meu essencial. Tem que tudo ser muito pesado, o conceito ser pesado, porque esse lado de ter subsistência em tudo, essa, como é que é o nome? Que o pessoal fala muito, a fartura em todos os campos, esqueci o nome agora. Então isso tudo é questão de onde você ancora a tua vibração, porque de acordo com a tua vibração, tudo vai ser atraído por você e vai ser também materializado por você em cima do teu desejo, em cima do teu corpo emocional. Em cima disso tudo, vou pedir o Erlei para fazer a prece inicial, senão a gente vai ter 3 horas de estudo hoje. E assim, nós estamos no momento de prece, de oração. É o momento do aprendizado aumentar, porque nós estamos aqui com o objetivo de crescer, trazer para nós, desse jardim da vida espiritual, as flores, que são as benditas mensagens do Mestre Jesus e todos aqueles que estão no seu ministério. E nós, como filhos produtivos, com o objetivo de crescer, viemos nessa escola, nessa aula, para que nós possamos nos alertar das coisas providenciais e até mesmo das coisas que vêm trazer a dificuldade. Nós estamos aqui para nos purificar, trabalhar, aprender, desenvolver de uma maneira tal que, ao deixarmos a carcaça de carne, nós teremos que estar num patamar bem evoluído, bem crescido, que é justamente a missão que nós temos aqui. Compartilhando isso assim com os irmãos desencarnados e com os irmãos também encarnados. E agradecer a presença desses irmãos desencarnados, que aqui vem para a cooperação, para o estudo espiritual e deixando para nós algum valor em aprendizado, em aptidão. E assim nós contabilizamos cérebro por cérebro, amor por amor, a boa vontade de cada um, na união das nossas almas, trazendo assim a força fluídica para a fluidificação de nossas almas. E assim agradecemos. Nosso grupo é um grupo que a cada dia ele se torna-se mais heterogêneo, mais uniforme, porque todos que estão aqui já têm uma ideia, uma experiência do que é a vida fora do corpo, a vida fora da matéria. Então, com os espíritos, já numa categoria mais evoluída do que a nossa, até porque levou daqui da Terra para o plano espiritual, as experiências adquiridas através do corre-corre da vida material. Então, assim, nós agradecemos essa força de vontade de cada um, que o tempo nos está muito favorecendo a passeio. Nós viemos aqui com um objetivo de crescimento e aqui estamos em nome do Ministério de Jesus. Agradecemos por tudo
agradecemos antecipadamente as lições. O segundo tempo, um complemento daquilo que poderá acontecer, nós estamos plenamente dando essa expansão aos espíritos convidados e àqueles que aqui já permanecem direto na nossa doutrina. Então, por tudo que nos concede, um bem-estar geral para todo mundo, e passo a palavra ao irmão Carlos. Então vamos dar continuidade ao estudo. Vamos à pergunta 106 do Livro dos Médiuns, que é a segunda. Que pelo jeito não é uma pergunta, é uma afirmação. Uma outra propriedade, estamos na segunda parte do capítulo 6, manifestações visuais. Manifestações visuais. Pergunta 106. Pergunta não, item 106. Uma outra propriedade do perispírito e que diz respeito à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como os homens que estão no meio dos campos. Então vamos ver agora, ouvir o que o Miramês vai nos proporcionar como conceito dessa penetrabilidade. Então, capítulo 7, alusivo a essa questão 106, propriedade do perispírito. As propriedades do perispírito somente mais além é que os seres humanos deverão conhecer na sua profundidade peculiar e etérea, capaz de penetrar qualquer matéria com a maior facilidade. Ainda mais, todos os corpos que servem à alma se encontram em frequências diferentes dos corpos físicos. Pode-se observar na própria história que os anjos visitaram os encarcerados em prisões bem fechadas e com guardas permanentes que se sucedia. É uma observação, porque nós temos que... Às vezes o Carlos, você às vezes não gosta que toca, mas tem que falar. Porque nós viemos de baixo para cima, não de cima para baixo. Tem que observar que o Cristo, quando os discípulos estavam praticamente encarcerados naquela sinagoga, onde a parede não era coisa rasa, era uma parede muito grossa, de uma extensão grande, o Cristo com tranquilidade passou e não permitiu a visão de ninguém. Quando se viu, ele estava ali dentro junto com os discípulos. Pergunta se a parede era forte, tem a solidez, como ele passou? Claro que aquilo ali oferece condição para um espírito dominar a matéria e ver onde tem os poros, onde tem as condições de atravessar. Mas sempre tem. Verlei, tudo bem que isso aí é uma passagem no Evangelho, depois de o Cristo desencarnado, Pedro foi preso e ele saiu da mesma forma. E aí coloca-se lá que foi um certo transe nos seguranças que ali estavam fazendo a vigília, a guarda ali. Então, quer dizer, não adianta a gente falar de coisas de 2000 anos atrás, que a gente não sabe nem se aquilo foi realidade. A gente tem que falar do fato, do agora, do... Mas, Carlos, você vê que isso aí está seguindo uma sequência lógica. Não é uma coisa assim que... Não, eu não estou dizendo que é mentira ou verdade, eu estou querendo dizer da gente usar na atualidade. Não usar numa história que a gente não tem nem realidade se foi real ou não. Se foi daquela forma ou não.
Porque essa realidade que você está colocando serve de instrumento de manipular a massa. E aí, hoje, aí você está ou do lado de lá ou do lado de cá. Mas aí você, como um bom intérprete, você vê que se você for conversar e sair em certos ambientes, não, mas peraí, as pessoas não aceitam. Por quê? Porque é um assunto mais evoluído do que aquele presente que a pessoa conhece da história. Eu estou levando pela categoria superior e não pela inferior. Não, tu está colocando que aqui ninguém conhece nada e aqui ninguém sabe nada e quer passar uma realidade na qual não é nem da doutrina espírita, é da católica, da evangélica. Sabe, o nosso livro de estudo hoje aqui nessa casa, o principal é o livro dos espíritos. E o livro dos médiuns hoje é seguido aqui, lido aqui e é estudado aqui. A gente não vai fazer uma miscelânea de doutrina religiosa. Eu não gosto assim de embolar o assunto, não estou embolando. Eu estou mostrando o acontecimento, o fato histórico. Porque se não fosse tão histórico assim, também não teria condição de escrever. Agora, eu sou o tipo do cara que eu não vou muito pelo aquilo que está escrito. Eu vou pela conclusão que eu tiro pela ciência. Aí eu estou me referindo que a ciência é espiritual. Agora, não é confundir. Você, por exemplo, pode achar isso, achar aquilo. Mas você tem que dar uma oportunidade a você mesmo de ver que existiu uma coisa que realmente é um fato. Como tem outros que não são. Mas é que tem que separar o joio do trigo. O que a gente está colocando é o seguinte, a veracidade. A gente não sabe nem se tem a veracidade. Se você falar, fui na casa de Umbanda, aconteceu isso, aquilo, você estava lá, você viu, você está colocando. Aqui a gente está dizendo o que o Miramês e os espíritos que estavam na codificação da doutrina espírita estão colocando. E aí a gente pode agregar em cima de conhecimentos científicos. Vivemos, de fato. E vivemos. Agora, querer colocar coisa que o catolicismo e a doutrina evangélica está ali querendo massificar na cabeça de todo mundo como aquilo é fato, aquilo aconteceu, não sei. Mas eu não quero isso. Mas está trabalhando igual. Não. Eu acho que tu ganha um dinheiro. Acho que tu está ganhando um dinheiro lá. Claro que não. Vou te ver lá no Universal passando lá a sacolinha. Olha só, isso aí, se for dar corda, eu vou ter que chegar até o óbito de Jesus, quando aquele José de Arimateia levou o corpo. Aí, quer dizer, eu só estou contando uma parte, tá entendendo? Não estou contando. Não, sim, mas é que tá, a gente tem que agregar, ele aqui, o livro, pode dizer, pode falar tudo, como vai falar, mas a gente aqui tem que agregar coisas, sabe, do nosso cotidiano, porque senão a gente vai voltar aos nossos irmãos ali do lado. E esses livros foram escritos em um contexto específico. Lógico. Hoje, como tu falou, hoje o contexto é outro, a gente tem que trazer isso, e esse é um dos grandes problemas que tem o espiritismo, hoje em dia, que sempre que também está fazendo como evangélicos e católicos que ficam na letra, né? Em vez de fazer a interpretação e trazer isso para a realidade atual. Trazer para a física quântica. Que até, se você vê, até mesmo a física que está, inclusive nos livros codificados, não codificados, de mediúnicos, né? Já muita coisa já está ultrapassada, obsoleto. Né? Então a gente tem que fazer essa revisão constantemente, sim. Agora ele vai colocar aqui, fomentar ali o eleio. O próprio cristianismo nos dá notícia desses fenômenos de aparições de espíritos dentro de recintos fechados. E o maior deles, todos, foi quando Jesus apareceu dos seus discípulos em um salão com portas e janelas fechadas, pois os seguidores do Mestre tinham duras perseguições dos contraditores. Isso aqui acontece numa casa espírita. Sim, normalmente. Isso acontece dentro da nossa casa. Em outras feitas, ele aparece no caminho para Emaús, a 2 dos seus seguidores, em plena natureza, numa das mais belas passagens que o Evangelho registra e que a posterioridade assegura como uma grande esperança. Na verdade, as aparições dos espíritos se encontram em milhares.
se encontram em milhares, todos os dias, em se referindo ao mundo todo. Isso acontece em todas as religiões, filosofias e mesmo na ciência, até mesmo entre os que negam a existência do espírito. O livro dos médiuns é uma segurança para os espíritas, que a comunicação dos espíritos com os homens é realidade, e nós, do mundo espiritual, repassando suas belas páginas, sentimos a honestidade do codificador, homem de caráter íntegro e honrado nas suas dissertações. Cada letra do livro em menção irradia a verdade e as leis naturais criadas por Deus. Depois do advento do Espiritismo na Terra, pela visão espiritual, notar-se-á o quanto melhorou a sociedade humana em comparação ao passado. Estás crescendo no crescimento, e no crescimento Jesus ficará mais visível ao teu coração, onde se dá início à felicidade. Os fenômenos espirituais ocorridos na Terra são simples informações, não passam de ensaio do que vai acontecer no futuro, o porvir, no dizer dos maiores da espiritualidade. Vai estarrecer os doutores e fazer compreender os mais abusados negadores. Falange de espíritos com muitas faculdades desenvolvidas estão chegando ao mundo material como estrelas de Deus para transformar o globo terreno no paraíso esperado. Sabemos que o fanatismo de certos espiritualistas vê todos os fenômenos da natureza como se fossem espíritos, ao passo que, neste exame, haveremos de orar e vigiar para não cair no ridículo, pois a própria ciência examina tudo com mais ponderação. Deveis fazer o mesmo, contudo, é bom que sejas animado pela sinceridade, para não sair... Peraí, Carlos, um minutinho. Olha só, como aqueles que estão ali assistentes, que não têm às vezes conhecimento, pode separar o que é espírito e o que não é do espírito, porque os fenômenos eles ocorrem de acordo também com o nosso esclarecimento. Ô Elei, tu está preocupado com o fenômeno, eu estou preocupado com a expansão de consciência. O problema todo é que o fenômeno é derivado do mundo astral. O mundo astral é um mundo plástico, é um mundo ainda onde habita espíritos ignorantes. Ah, tudo bem. E um mundo mais adiantado, numa dimensão mais elevada, ele não habita esse mundo etéreo, sabe, mais condensado, mais materializado. O problema é que o estudo que está sendo feito nessa casa aqui está numa frequência um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais elevada. A gente não está preocupado, sabe, no desemprego, na falta de comida. A gente está preocupado que eu preciso de quanto? Eu preciso do quê? Porque quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai ver que a gente precisa cada vez de menos e de menos. Lógico, a tecnologia está aí, os instrumentos estão aí para a gente se apoiar no que está dando. Agora, não fazer, é um trabalho para a gente saber trabalhar as ferramentas e se apegar nas ferramentas. Nós somos acima de tudo, tudo que é na Terra nós somos acima. E a gente dá tanto. Você liga a televisão, um matou por causa daquilo, o outro matou por causa daquele outro, o outro isso tudo por quê? Por uma coisa que nem no nosso lar, quando o André Luiz vai visitar um ambiente bem mais pesado, e lá encontra o avô dele. E o avô dele está abraçado com um monte de estrume, e o avô dele dizendo que era ouro. E aí quando ele dá um passe no avô, conversa com o avô vê e joga aquilo lá. Então a gente vive numa ilusão, porque a gente ainda não sabe codificar a coisa boa da coisa pegajosa, na coisa que está muito atrelado ao nosso aceite, à nossa aceitação.
Aquilo ali não é ruim nem bom, é eu que estou aceitando aquilo ali. É eu que estou colocando se é bom ou é ruim. A dualidade é isso. A gente fica trabalhando o mal e o bem. Só que a gente não tem que trabalhar a dualidade. Aí é que está o bem-estar. O nosso bem-estar ainda é duvidoso porque a gente trabalha na dualidade. Eu preciso saber se eu tenho pouco dinheiro ou muito dinheiro no meu bolso. Eu preciso saber se eu estou aceito ou não aceito com aquela turma. Quando eu não trabalhar essa dualidade, ali eu vou começar a trilhar o caminho do equilíbrio. Mas a gente está ainda preso às confirmações. O meu aceite só não interessa, eu quero é que a turma entenda e que saiba, e que entenda que eu é que descobri. Então, a vaidade às vezes trabalhando ali disfarçada, né, de nomes mais nobres, o codificador pôs em observação tudo que poderia desmerecer o espiritismo, salientando que fora da caridade não há salvação. Caridade é honestidade, caridade é amor, caridade é justiça, caridade é perdão, caridade é sabedoria, é entendimento, é a busca constante da harmonia da consciência e do coração. Falamos muito aos médios para ajudá-los, como eles nos ajudam a compreender a nós mesmos. A vida é troca de experiências, e as trocas de experiências são tesouros facultados no reino da cidade íntima. Ser médium, somente por ser médium, não basta. O objetivo maior é usar a mediunidade para disciplina própria, educando passo a passo os nossos impulsos inferiores que surgem no balde mental da ignorância. E aí ele repete, lá em Éfeso 5, versículo 2 está assim: e mandai em amor, como também Cristo vos amou, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí ele volta aqui o Miramês. Jesus ostentou todas as mediunidades conhecidas, não por vaidade, mas por amor à humanidade, e ainda entregou-se como exemplo vivo da esperança naquele que o enviou para estabelecer nos homens a confiança na justiça do grande centro da vida e Pai de todos nós. Aos espíritas, nós convidamos para estudarmos juntos e trabalharmos unidos cada vez mais com Jesus, porque, irmanados nessa escola de luz, passaremos a entender as propriedades dos corpos que vestem o Espírito. Que assim seja. Então, que todos tenham compreendido. Bem discernido. Então, vamos todos agora, nessa hora de união, de interação de irmãos afins, encarnados e desencarnados. Vamos mentalizar a imagem do nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus, e tentar comungar com Ele. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa proposta de expansão de consciência, de entender o que não entendíamos, de ver na vossa mensagem a luz a nos trilhar o caminho mais próximo, mais rápido para a libertação. Eu comigo mesmo. Que a paz possa ser uma resultante desse encontro em todos os corações. E através disso só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse ponto. Vamos voltar a elevar o nosso pensamento ao nosso modelo aqui. Entre em contato com ele. Mestre Jesus, que a paz, a vossa paz esteja em todos os corações. Agradecemos por esses momentos aqui, que todos, encarnados e desencarnados, possam ter recebido a sua cota de medicamento, a sua cota de energia salutar para reequilibrar e manter mais uma semana ativa na responsabilidade da autoeducação, do autoconhecimento, da autoiluminação, e que a paz seja uma resultante desse trabalho. E assim pedimos autorização para o término desse encontro, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Mais uma etapa. Graças a Deus. Todo mundo bem? Tudo bem, seu Pedro? Sim. E aí, Deizinha, tudo jóia? Manel, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, dona Emília? Graças a Deus. Tudo bem aqui na mesa? Temos plano de comunicação? Estou tentando. Tem, Deizinha? Não? Não é só contigo, não. Apaga hoje e busca da sede. Vou botar aqui a pena para sair bonita na foto. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos, irmãos. Muito obrigado por mais esta aula que hoje aqui eu ouvi. Eu continuo sempre aqui junto a vocês, estudando. E a cada dia que passa, eu me aprimoro mais. Também gosto muito da interação de todos os irmãos, pois é assim que se esclarece o ponto de vista de cada um. De repente, porque um entende de uma forma, o outro entende de outra. E é por isso que é bom ter essa interação, para tirar mesmo as dúvidas. E cada um tem mesmo o ponto de vista seu próprio. Eu, como sou um assistente, fico só observando. E muitos outros que aqui se encontram também estudando, às vezes fico tirando as dúvidas uns com os outros. Bem, eu só tenho a agradecer por tudo que nos é ofertado. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos vós, hoje e sempre. Eu tenho um pedacinho aqui. Essa irmã está tentando falar um tempão, mas ela nunca consegue. Como sempre, eu estou tentando dar a minha palavra. E toda vez que eu tentava, não conseguia. Mas hoje eu consegui. E agradeço muito a esta casa, pois aqui me receberam e eu consegui ser atendida nessa escola. Muito obrigada.